Quer dizer então que a utilização de Linux em desktop cresceu em 50% no último ano? Pois é, era para eu ter falado sobre esse assunto há algum tempo atrás. Essa matéria que eu mostrei no celular é lá do blog Joe Linux do dia 3 de setembro ainda. Em uma pesquisa realizada pela Net Market Share, que é uma empresa que só faz isso da vida, todos os meses lança estatísticas sobre a utilização de aplicativos, softwares, etc. na internet, também faz o balanço de sistemas operacionais utilizados nos desktops, onde o Windows ainda continua soberano aí, com seus 90% praticamente aí, segundo a mesma empresa, macOS com 5% e Linux agora com 3%. Mas o mais curioso de se observar é que há um ano atrás a gente tinha 2,3 mais ou menos de participação em desktop segundo essa mesma empresa. No próprio post eu comentei que eu normalmente não tem como levar 100% a sério um tipo de pesquisa dessas porque não tem como apurar efetivamente. Mas de qualquer forma, é um dado relevante que outras empresas se utilizam, se baseiam para dizer quanto de market share determinadas plataformas têm. Eu digo do Linux porque o Linux é um caso à parte. Distribuições Linux são difíceis de ser contabilizadas porque você pode ter um monte de download e nem todo mundo vai estar utilizando. Tem gente que não baixa uma distribuição há anos, usa a mesma só atualizando há muito tempo, tipo tem um Arch Linux que é rolling, por exemplo, e vai atualizando, ou usa um Debian Seed e vai atualizando, enfim, tem várias possibilidades aí que impossibilitam o Linux de ser contabilizado. Outra é que não existe rastreamento praticamente em distribuições Linux de desktop, ao contrário, por exemplo, do macOS, onde você tem que fazer login na App Store para poder baixar os aplicativos e tal. Cada login pode ser contabilizado como um usuário. Ou no caso do Windows, você pode contar a quantidade de licenças que é vendida para estimar a quantidade de usuários e tal, ainda que também em ambos os casos não sejam números exatamente precisos. No caso do Linux fica ainda mais complicado, mas vamos aceitar que seja exatamente isso, porque eu vejo as pessoas falando que o Linux tem esses 2% há muito tempo e agora subiu aí para 3,3%. Eu nem vou comentar sobre a estatística do Windows, porque independente do que aconteça, se suba, se desça, ele vai continuar soberano por muitos anos ainda, acredito eu, se é que um dia vai perder esse trono. O que chama atenção, na verdade, é a aproximação dessa estatística do Linux do macOS. A gente sabe que para utilizar o macOS, tirando os Hacintoshes, você vai precisar de um computador da Apple, que no Brasil é extraordinariamente caro, a gente sabe. A diferença entre utilizadores de macOS e utilizadores de Linux, essa é uma média global, segundo o Net Market Share, é de 2% praticamente. Isso levanta uma possibilidade interessante. Se o macOS com 5% é um sistema operacional interessante o suficiente para algumas empresas desenvolverem aplicativos para o Mac, como por exemplo a Adobe, que o pessoal reclama há muitos anos de que não tem a suíte Adobe para o Linux, apesar de que quem utiliza hoje em dia já se adaptou e não sente tanta falta assim, né? Muita gente não usa Linux justamente porque não tem essas ferramentas com as quais trabalha ao longo dos anos. Se a desculpa era o market share, que o Mac tinha 5% e o Linux tinha 2%, alguma coisa assim, ou o Mac tinha 7% no caso, o Linux tinha 2%, não sei exatamente de onde saiu, né? Comparando ali não dá para ter uma noção exatamente clara dessa variação, mas de qualquer forma, a diferença entre distribuições Linux em geral do macOS já não é mais tanta. De repente, daqui a pouco, se o argumento de market share para não lançar determinada ferramenta na plataforma for válido, esses dados aí mostram que daqui a pouco o Linux se torna tão interessante quanto o macOS. Para mim, na verdade, já é, porque fica muito mais acessível. Imagina quantas pessoas mais poderiam utilizar, às vezes, ferramentas da Adobe se ela tivesse no Linux também. E nisso eu estou falando só da Adobe, né, como um exemplo assim maior, mas poderiam ter N outros casos. É uma reflexão interessante para se fazer sem dúvida, mas outra que eu considero mais importante e que infelizmente os dados não mostram é por que raio subiu praticamente 1%? O que aconteceu ali que deu essa disparada? Bom, eu até coloquei isso lá no post, porque pode ser várias coisas que a gente não tenha controle. Às vezes a própria forma do Net Market Share de contar a quantidade de usuários mudou e então a gente passa a ter mais Linux de repente, não sei. Mas se realmente houve alguma coisa no mercado e as distribuições ganharam espaço por conta própria, eu gostaria muito de saber o que foi. Será que foi uma distribuição específica que passou a chamar mais atenção?
Será que as pessoas passaram a ver o Linux de outra forma? Será que teve alguma investida de marketing que fez as pessoas passarem a utilizar e eu não estou sabendo? De qualquer forma, é uma coisa boa, sem sombra de dúvida. Qualquer coisa que cresça 50% em um ano é um crescimento considerável. Mesmo assim, a gente tem que lembrar que Linux ainda está na parte de baixo nesse aspecto. Apesar de ter crescido 50%, ele ainda mantém esses 3% aí de participação, segundo o Net Market Share. Não que isso importe tanto, porque eu vejo cada vez mais pessoas podendo utilizar as distribuições de forma mais amigável. Inclusive, eu fiquei pensando nisso, será que é realmente esse um fator determinante? A aparição de mais e mais distribuições amigáveis para o usuário de desktop final, a vinda da Steam para Linux, a gente tem praticamente... Eu não contei, mas olha, daqui a pouco vai ter mais games para Linux do que para Mac, provavelmente. A única coisa é que macOS tem suporte a Steam há alguns anos a mais do que o Linux, se eu não me engano. Então, essa diferença aí de idade também conta. Muito do Windows ter tantos títulos assim é por ele ter sido a única plataforma gamer PC levada a séria por muitos anos. Agora que as coisas estão mudando um pouco, incluindo o próprio macOS sendo considerado com uma plataforma para pelo menos as empresas fazerem ports. A Feral Interactive, que faz os ports de games para Linux, é uma das empresas que faz ports para Mac também. De qualquer forma, eu fico feliz de ver o crescimento aí desse tipo de tecnologia que eu gosto tanto. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like e compartilhe também para os seus amigos. Link para a matéria completa para você ver os gráficos também e tudo mais, os percentuais, você que gosta de ver aquele gráfico subindo assim, né? Dá uma olhada aqui na descrição e confere lá no post do blog GeoLinux. Se for a sua primeira vez aqui no canal, você pode se inscrever para receber os próximos vídeos. Eu te espero no próximo. Valeu e falou!